Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar a falar sobre sintaxe de colocação. Esse nome que inicialmente assusta, mas gente, só para recordar, a sintaxe de colocação é a questão de colocação das palavras numa frase. Lembrando que na aula anterior a gente viu a questão de homem grande, grande homem. Então eu tenho uma diferença quando eu coloco primeiramente a palavra grande e se eu coloco ela por último. Então a sintaxe de colocação inicialmente a gente está falando disso. Então não se preocupem, a gente não está falando aquelas questões de sujeito, predicado, predicativo, tudo aquilo que eu sei que vocês amam, só que não. Mas a gente está falando especificamente então da colocação dessas palavras. Então vamos entender como isso funciona. Então, gente, o que acontece? Há casos, então, em que a colocação altera não apenas o significado da palavra, mas também o seu comportamento morfossintático. Bom, vamos analisar primeiro essa palavrinha morfossintático? Vamos lá. Gente, então eu tenho inicialmente aqui a palavra morfo. Morfo, gente, quer dizer forma. Então, eu estou falando sobre a forma. E sintático, gente, fala da função. Então, eu tenho uma mescla das duas formas de análise que nós temos na língua portuguesa. A análise morfológica, onde eu vejo se é um pronome, substantivo, adjetivo, com a sintaxe, que eu analiso então a função que aquela palavra exerce. Só lembrando, gente, a aulinha de gramática, esse S aqui a gente chama de consoante de ligação, tá? Então, por isso que esse S eu não coloquei significado nenhum para ele, tá? Então, justamente porque ele simplesmente está ligando. Então, vamos analisar ali. Desaprovo certas atitudes dele. E desaprovo atitudes certas dele. Qual que vai ser a diferença aqui, gente? Aqui, certas está antes do substantivo atitudes. Então, se ele está antes aqui, gente, nesse caso, ele se torna um pronome indefinido. Só lembrando, o pronome indefinido, então, são aqueles pronomes que não trazem definição. A gente viu anteriormente o que são esses pronomes. Então, gente, certas pode ser um pronome indefinido. Já aqui, no nosso segundo exemplo, eu tenho atitudes certas. Atitudes é o nosso substantivo. E certas, então, é o adjetivo. Ou seja, gente, se a palavra certas vem antes do meu substantivo, eu chamo ela, então, de pronome indefinido. Agora, se ela vem depois do meu substantivo, eu a chamo, então, de adjetivo. Também, gente, quanto ao significado, essas frases equivalem respectivamente a: desaprovo algumas atitudes dele. Nesse caso aqui, o algumas, gente, ele é um pronome também indefinido. Então, por isso que eu fiz essa substituição. Desaprovo atitudes corretas dele. Então, aqui eu coloquei um outro adjetivo, então, para substituir. Então, uma das formas que a gente tem também, então, é colocando uma outra palavra que também, gente, exerça a mesma função. Então, como a gente viu ali, tinha certas como pronome indefinido, troco então para outro pronome indefinido. Ah, é um adjetivo? Coloco então um outro adjetivo. Então, essa é a forma que a gente faz aqui. Aí nós temos, gente, a colocação de operadores argumentativos. Gente, operadores argumentativos são aqueles que eu utilizo no texto argumentativo, tá? Então, eles vão ajudar quando eu estiver falando sobre alguma coisa. Então, nós temos aqui uma frase. O que a Juliana fez? Juliana apenas lavou os pratos. Aqui o operador apenas, gente, colocado antes do predicado,
nos sugere que Juliana não fez outra coisa além de lavar os pratos. Então, se eu coloco, gente, esse apenas antes do meu verbo, ele está ali, então, somente fazendo o quê? Trazendo esse operador argumentativo. Então, tipo, ai, ela não fez mais nada. Tipo, um monte de coisa para fazer e ela apenas lavou os pratos. Então, aqui eu estou delimitando o que ela fez. Agora, se eu coloco da seguinte forma, o que Juliana fez? Juliana lavou apenas os pratos. Nesse caso, gente, o apenas ele está após o verbo lavou. Então, ele é o nosso objeto direto. Então, nos sugere que a Juliana não lavou outra coisa além dos pratos. Então, eu tenho ali o verbo lavou, apenas, então, está complementando o sentido desse verbo. Então, é por isso que a gente dá o nome para ele de objeto direto. Dessa forma aqui, gente, tipo, eu tinha várias coisas para lavar. Eu tinha pratos, copos, talheres, panelas e ela lavou só os pratos. Então, ela não lavou os pratos, ela não lavou os garfos e ela não lavou os copos. E daí, gente, eu tenho também assim. O que Juliana fez? Apenas Juliana lavou os pratos. Agora, gente, quando eu coloco o operador argumentativo antes do sujeito, eu excluo outras pessoas de receberem o predicado lavar os pratos. Então, gente, ela foi a única que lavou os pratos. Então, ninguém mais lavou os pratos, só a Juliana. Então, observe. Até agora, a gente foi vendo os termos que estavam se aproximando. Então, anteriormente, eram os pratos. Então, ela lavou apenas os pratos. Agora, antes a gente viu primeiramente, Juliana apenas lavou os pratos. Então, é o verbo lavou. Aqui apenas Juliana, então é o sujeito. Lembrando, gente, a estrutura básica de uma oração, ela é composta por sujeito, verbo e objeto. Então, aqui, dependendo, eu coloco perto do sujeito ou coloco perto do objeto. Isso pode variar. E daí, gente, nós temos aqui, então, as três. Apenas Juliana lavou os pratos. Juliana apenas lavou os pratos. Juliana lavou apenas os pratos. O sentido das três frases acima se altera dependendo da posição que o advérbio apenas assume em cada uma delas. Ou seja, gente, depende da ideia que eu quero passar. Eu coloco, então, esse operador argumentativo em locais diferentes. Então, a gente viu na aula anterior a questão dos adjetivos. Onde eu coloco cada adjetivo? Agora aqui, então, a gente está vendo a diferença de significado. Ou seja, quando a gente fala de significado, na língua portuguesa, a gente está falando da parte semântica. Então, aqui a gente tem três semânticas diferentes para cada uma dessas frases. Então, a primeira tem um sentido, a segunda tem outro e a terceira tem, então, um terceiro sentido. Então, gente, isso aqui é muito importante quando vocês estão produzindo um texto argumentativo. Justamente porque num texto argumentativo, onde eu coloco uma palavra, eu posso trazer um argumento diferente. Então, eu posso mudar, construir a minha opinião de outra forma. Então, tomem muito cuidado com isso. Como eu falei na aula anterior e vou repetir. Cuidado para vocês não passarem uma ideia errada, tá? Então, por exemplo, ali a gente viu que só mudando a localização dessa palavra, eu já mudo todo o sentido do meu texto. Então, isso, gente, é importantíssimo. Pode parecer uma coisinha boba, mas quando a gente está falando de argumentação, que é um gênero textual bastante utilizado, nós temos que tomar esses pequenos cuidados, que podem alterar, então, o todo do meu texto. Então, todo cuidado é pouco. Então, gente, sintaxe de colocação, basicamente, então, é a colocação de uma palavra em determinada oração. Então, eu posso mudar a função sintática dela, como eu também posso alterar, então, todo o sentido dessa frase. Não esqueçam disso. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!